Salve, guys! Tudo bem com vocês? Eu, eu prometi um vídeo sobre o segundo turno das eleições e eu vou entregar um vídeo sobre o segundo turno das eleições aqui, agora. A gente tem uma coisa muito peculiar nessa eleição porque ela é mais polarizada do que a outra, inclusive. Mas o que eu queria falar não era bem isso, né? Eu passei tipo umas, sei lá, 2 horas gravando esse vídeo. E eu não tô falando 2 horas contando essa, eu tô falando 2 horas só das tentativas anteriores. Porque uma vez eu fui até meia hora, aí eu vi que o vídeo tava muito ruim e parei. Aí eu fui um outro vídeo, fiz 15 minutos, tava ruim. Aí eu fui lá de novo, meia hora de novo, aí eu ouvi o vídeo, tá ruim. Aí, e tipo assim, não é que tava ruim de fato. Todos os vídeos tinham alguma informação, algum conteúdo e tudo mais. Mas eu senti que não tinha a mensagem que eu queria passar, sabe? E a mensagem que eu quero passar, eu acho que vai estar nesse daqui. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, tá? Deixa aquele likezinho, compartilha e comenta aqui embaixo no final. Assim que você chegar no final do vídeo, você comenta o que você achou dele. No final do vídeo vai ter um extrazinho sobre isso, inclusive. Mas isso realmente ajuda no engajamento e eu preciso que essas informações e que esse jeito de pensar, que essa reflexão chegue a mais pessoas. Eu preciso muito que isso chegue a mais pessoas, tá? O que acontece que é um fenômeno que na última eleição a gente teve, mas nessa eleição acho que está mais acentuado, está mais pesado, eu diria. É um clima de a qualquer custo, que é muito perigoso. E eu não digo isso em termos de eleição, assim. A princípio, o que acontece? Em termos de plano de governo, os dois candidatos, assim, têm planos muito vagos, tem ideias boas, tem ideias legais no papel, mas... E não tem um plano melhor que o outro, não. São pontos de vista diferentes, mas todos vão agradar um pouco meio que todo mundo. Então todo mundo, o plano de governo por plano de governo, tá legal. A questão é... Mas assim, um plano de governo que pode doer, pode doer. Eu vou deixar os links aqui embaixo para que você leia isso, inclusive. Mas os planos de governo que mais vão ter efeito a curto prazo, em tese, seria o plano do Lula. Se for colocar num cenário de 4 anos, tá? de 4 anos e o Lula sai, digamos assim, ou o PT sai, ou quem quer que entre depois, pegaria o país melhor com o plano do PT. Porque basicamente é um plano mais imediato, é um plano é um plano mais palpável, porque ele está falando de coisas que já existem, que tem como fazer e que já foi feito e que está ali, que é retomada de obras públicas, investimento nisso, geração de emprego através disso, frente de trabalho. E toda vez que você abre uma obra pública, você vai precisar de gente pra caramba para trabalhar ali. Beleza? Show, ok. Mas, dito isso, o outro plano também não é ruim. Precisa de um pouquinho mais de fé e um pouquinho mais de sorte, precisa, mas... Como eu disse, eu não quero falar tanto assim dos planos hoje. O que eu quero é falar de outras coisas. Primeiro, que a gente tem uma questão, assim, com os cargos que já estão definidos, são exatamente a parte do Senado e da Câmara, que o governo do Estado para essa finalidade é meio que irrelevante, né? O governo federal afeta o governo do Estado, mas o governo do Estado dificilmente afeta o governo federal. Então, né, apesar do governo... É isso, é isso. A gente tem uns problemas. Claro, o Bolsonaro é muito mais fácil de julgar porque ele está em exercício no momento, né? Então, assim, a gente vê um cara que, porra, agora acabou de cortar a verba da educação, que reduziu em mais 45% a verba nacional de pesquisa para o ano que vem, que no total já foram mais de 80 bilhões de verba reduzidos, desde o governo foi assumido, né? Não, na verdade desde antes, inclusive, já estava sendo reduzido desde 2015, mais ou menos. 15 ou 16.
a gente tem... E a gente tem uma Câmara muito voltada para o presidente atual. A Câmara, ela tem ampla maioria. E isso significa que ele, em tese, vai passar o que quer que ele queira, passou, praticamente automático. Para quem tem fé, para quem tinha fé no cara, é um negócio de dizer, porque agora vai. Para quem tem medo do cara, é terror. Terror absoluto. Porque, em tese, ele poderia fazer atos inimagináveis. Ele tem maioria absoluta tanto no Congresso quanto na Câmara. Então, hoje, ele não precisa nem articular voto, para você ter uma ideia. Ele não precisa articular voto, porque os votos que já foram comprados com o orçamento secreto... E sim, é compra de voto, gente. Porra, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Os votos que já foram garantidos com o orçamento secreto já garantiriam qualquer coisa, entende? Por outro lado, o governo do Lula, por exemplo, ele teria uma puta de uma oposição na Câmara. Então, pra quem porra, espera, quem imagina que vai fazer um plano super radical, etc., cara, não viaja. Você tá com a Câmara quase inteira de oposição. O Congresso quase inteiro de oposição. Então, a não ser que o Congresso e a Câmara gostem do projeto dele e seja palatável, não vai passar. Então você tem que ficar de olho nisso. Tá? Para você entender o quão importante é o voto do seu deputado, do seu senador, isso é tudo muito importante, tá bom? Dito isso, o que mais eu posso falar nesse sentido? Eu quero desmentir umas paradas porque, cara, isso eu acho que é a principal coisa dessa eleição, que tá me dando dor de cabeça, que tá me deixando um certo asco das pessoas, sabe? Uma sensação de desgosto profundo das pessoas, que é a sujeira com a qual está sendo jogada. E não é nenhuma sujeira você chegar e... como assim? Você pegar um vídeo antigo da pessoa e botar na internet, tipo, botar um vídeo antigo do Lula falando de socialismo, botar um vídeo antigo do Bolsonaro falando de tortura, sei lá. E, claro, pausa para... Recentemente o Bolsonaro, né, na época do impeachment e tudo mais, ele já reafirmou a posição dele sobre tortura e que ele aprovava isso. Mas não é isso o foco. O foco é que as pessoas podem mudar. E podem mudar de opinião, e podem mudar de jeito, podem mudar com o tempo. O problema não é esse. O problema é quando fazem uma coisa que eu vi, que por exemplo foi montagem de vídeo, fazendo o Lula dizer que o pobre era só um número. E outro, montagem de imagem, no caso, do Bolsonaro com estátua, com imagem do capeta, não sei o quê, que atingiu muita gente, porque você está associando o Bolsonaro ao satanismo, que a princípio duvido, e você está associando o satanismo à maçonaria, que também não tem nada a ver. A maçonaria ela não é uma instituição religiosa, ela é uma sociedade, né? Então também não tem, sabe? Mas o jogo fica sujo quando se faz isso. E eu me pergunto assim, é claro, é óbvio, a gente tem um candidato que constantemente faz ameaças à democracia, ameaça o equilíbrio dos três poderes, constantemente atacando ministros da STF, incitando o seu povo contra eles, incitando o seu povo, que eu digo seu eleitorado, né, contra eles. E inclusive, né, proferindo coisas absurdas e dizendo... entre várias coisas que até os filhos disseram, que você bota o soldado lá dentro e acabava o STF, assim, coisas bizarras. Mas por outro lado, a gente tem um cara que ou
participou do esquema de corrupção, de um dos maiores esquemas de corrupção da história, ou não viu acontecer debaixo do nariz dele. De um jeito ou de outro, é muito ruim. Então, assim, é uma situação muito desagradável. Particularmente, eu acredito que daqui a 4 anos seja mais fácil tirar o Lula do governo do que o Bolsonaro. Mesmo não tendo outra reeleição, ele tem maioria na Câmara para fazer isso passar. Se ele quisesse fazer isso passar em 1º de janeiro, ele poderia fazer isso passar. Esse é o grande porém, sabe, da situação. Esse é o tamanho da coisa. Então, é uma questão de lógica mesmo, assim, de quem realmente poderia fazer loucuras e quem não poderia e não tem poder para fazer isso. Então, assim, eu quero fazer uma consulta para você, assim, eu quero perguntar uma coisa para você que tá vendo esse vídeo agora. Você acha que qualquer um dos dois candidatos vale esse ódio, vale essa desgraça, esse conflito todo? Eu entendo até quem me conhece sabe minhas escolhas, sabe o que eu, né, tudo, provavelmente. Porque eu não faço questão de esconder. Não faço questão de esconder. Mas o ponto é que hoje a minha escolha seria uma. Porque eu acredito que é uma ameaça menor à democracia. E porque eu acredito que, mesmo eu não gostando da figura, por conta do histórico do que aconteceu no passado, eu acredito que é o candidato menos perigoso para a democracia. É um candidato que estaria sob constante fiscalização, estaria sob constante defesa ali, problemas para governar, inclusive. E que daqui a 4 anos seria relativamente fácil. Porque se você tira, por exemplo, hoje, se você tem uma alternância de poder hoje, por exemplo, a gente vai ter 4 anos com PT, vamos dizer assim, né? E nesses 4 anos você vai ter aquela briga com a Câmara, isso, aquilo, aquele outro, vai ter fiscalização, foi, bola, beleza. E daqui a 4 anos, eu acho que vai estar todo mundo um pouco cansado. Porque, cara, a memória não pode ser tão ruim assim. A gente não pode esquecer do que rolou esse ano e do que está acontecendo. Não é possível que vocês fiquem felizes vendo as famílias de vocês se destruindo, vendo os amigos se atacando, por alguém que não tá nem aí pra vocês. Sabe? E pô, outra coisa, assim, eu vou dizer, eu falar assim, de meu ponto, a gente só teve um dos candidatos efetivamente atacando pessoas, né, cara, ao longo da vida dele. E sendo... como é que se diz? Sendo conivente com a violência. Porque quando alguém fala que, pô, você vai chegar chega aqui e fala, cara, agrediram fulano lá, agrediram fulano. Você vai dizer, caralho, que merda. Ou você vai dizer, tenho nada a ver com isso, problema dele. Sabe? Então não dá, sabe? O cara tem que se manifestar de maneira diferente. Não adianta você ser conivente com a violência. Você tem que ser contra a violência em todos os pontos, em todas as maneiras, sabe? Então você tem que ter essa questão mais, como se diz, mais definida na sua vida, sabe? O que você tá... Você tem que deixar isso bem claro. Você não pode deixar, não fui eu, eu não sou responsável. Cara, indiretamente você é. E não é, e ninguém tá perguntando se você é responsável ou não.
Sabe, ninguém tá perguntando se você matou fulano ou não. A pergunta é: você concorda com isso? Você concorda com este comportamento? Você acha legal? E a resposta todas as vezes foi: lavo minhas mãos. Então, é perigoso, sabe? Ainda mais quando a gente tá num país que teve... Pô, tá tendo liberação de arma pra caramba. Que é uma perspectiva de aumentar nesse governo, caso o Bolsonaro seja reeleito. E a estatística, o cálculo, a matemática, que nunca mente, é que a gente teve uma queda de 13% nos homicídios em geral. Porém, a gente teve um aumento de 24,5% nos homicídios à mão armada. Ou seja, de 3.100 pessoas mortas, subiu para 3.800 pessoas mortas com armas de fogo, de 2020 para 2021. E, além de tudo, o índice de homicídios domiciliares cresceu absurdos também. De 400 para 600 homicídios dentro de residência. Então, você pensa nisso. Você acha que isso deixou realmente o país mais seguro? Você se sente mais seguro sabendo que qualquer pessoa pode ter uma arma? É um assunto que eu já debati muitas vezes, já pensei muitas vezes. E outra coisa, assim, o pessoal tem muitos medos, né, relativos ao governo do Lula, né, e tudo mais. Um dos principais é a questão do comunismo. Cara, esquece isso, velho. Não tem essa. Não existe essa coisa não existe essa coisa como é que se diz? De comunismo. Isso daí foi uma parada que, inclusive, é um backlash, né? É um choque de retorno de uma coisa que aconteceu durante a Guerra Fria. Aconteceu lá nos anos 80. E aí, como o PT era o partido da Estrela Vermelha, o partido, né, de trabalhadores, etc., e isso era muito associado com o socialismo na época, e o PT tinha uma ligação muito mais forte com o socialismo nessa época, a própria Globo, assim como as redes de TV, jornais e afins naquela época, atacou muito o PT e criou esse fantasma do comunismo para poder vender o capitalismo de uma vez, né? E a real é que o fantasma do comunismo nem existe mais, cara. Os países onde, inclusive, curiosamente, os países onde teve o comunismo, etc., cara, tinham fortíssimo apoio militar. Fortíssimo apoio do exército. Você entende isso? O cara tem que ter o exército na mão dele. O exército tem que ser brother dele para ele dar um golpe de estado. Nem preciso dizer quem se diz brother do exército, né? Pois é. Então, assim... E tem maioria na Câmara e no Senado, né? Vou deixar no ar. Mas, novamente, a gente tem outra coisa, que foi que falaram sobre regulamentação da mídia. Vocês sabiam que no Brasil a mídia é regulamentada? Só que a regulamentação dela é muito antiga. Ela é uma regulamentação completamente... Na verdade, ela foi quebrada, né? Então agora a gente precisa ter uma nova regra, uma nova lei para a mídia. Por quê? Porque países de primeiro mundo, todos os países que têm regulamentação de mídia, ou pelo menos a vasta maioria deles, são de primeiro mundo. O pessoal sempre fala, sabe quem tem regulamentação de mídia? A Argentina. Pois é, o único país que não é de primeiro mundo que tem regulamentação de mídia, porque dos outros são Canadá, Estados Unidos, França, Portugal e Reino Unido. Então, sabe, não tem... Regulamentação de mídia não quer dizer censura. Regulamentação de mídia quer dizer criar um conjunto de leis, tanto para ter um padrão de ação, né? Você ter parâmetros de produção, tipo, você tem que ter
X funcionários, X câmeras, não sei o que. É uma regulamentação mesmo. Assim como tem em tudo na vida. Sabe, o Inmetro? O Inmetro cuida da questão de regulamentação nos alimentos e nos produtos. Quer dizer, nos alimentos acho que não, mas nos produtos. Então, é tipo você ter um Inmetro funcionando para órgãos de mídia. Onde tem que ter uma regra, tem que ter uma base, um parâmetro mínimo para onde os caras vão fazer as coisas deles. Assim como vão ter leis para protegê-los. E então, você está dizendo o quê? Que os Estados Unidos têm censura? Que o Canadá tem censura? Que o Reino Unido, que a França tem censura? É isso que você quer dizer? Pô, amigo, vamos sair um pouco da caixinha, né? Vamos raciocinar. A gente está falando de países de primeiro mundo. Países cultos, desenvolvidos, com dinheiro, com tudo, sabe? Com cultura, com a porra toda. Então, não cabe. Não cabe achar isso. Outra coisa, vai desmontar o agronegócio. Como? Como que vai desmontar o agronegócio, amigo? O agronegócio é metade do PIB, praticamente. Não tem como desmontar o agronegócio. E nem a intuição, seria um tiro no pé. Seria uma das maiores burrices que o cara podia fazer na vida dele. Você acha mesmo que ele vai desmanchar o agronegócio? Aí falaram também que tem medo porque ele vai liberar as drogas e liberar o aborto. Amigo, não é ele. Cara, a liberação das drogas seria assunto pro Congresso e pro STF, amigo. Isso daí é pauta para Câmara, Senado e Supremo. Sem mão do presidente. Entende? O presidente não manda isso. O presidente não comanda esse assunto. Ele não encosta nesse assunto. Nem no aborto, nem na liberação de drogas. Entendeu? Nem liberação nem legalização. Então não tem nada disso também. Porque vai perseguir as religiões. Também não. E você lê o plano de governo do cara? Tá? Vou deixar aqui embaixo dos dois para vocês poderem ler. Mas no plano ali e tudo mais. Cara, o próprio Lula é cristão, mano. O cara vai pra igreja. E você vai me falar que... mano, porra. Sabe? Esse é o problema. Assim como os caras dizem, porque o Bolsonaro é satanista, que não sei o que. Também não, amigo. Isso é golpe baixo, é sujeira. Não precisa disso. Não precisa disso. Então, assim, o que eu digo é, você que acredita no Bolsonaro, você que acredita no Lula, você que acredita na fada madrinha, você que acredita em quem quer que você queira acreditar, você não precisa de sujeira, inventar sujeira para nenhum dos dois. Os dois têm sujeira o suficiente sem que você tenha que inventar um A. Você não tem que inventar nada. Eles já são muito sujos. Eles já têm problemas. Você não precisa inventar problema. Sabe quem se suja quando você inventa problema? Você. Sabe quem fica menos crível quando você põe isso? Você e o seu candidato. Porque hoje em dia, fake news não perdura. A fake news ela cria um boom e some. E o que fica depois? Olha lá, aquele cara fez fake news. E isso perdura. Isso perdura. E até hoje todo mundo sabe que o Bolsonaro fez fake news em 2018. E todo mundo sabe que o eleitorado e os filhos dele ainda fazem fake news. Então, você manchou a história do cara. Melhor dizendo, você não. Ele manchou a história dele. Então, assim, se ele manchou a própria história através do eleitorado dele fazendo isso. Então, a gente não precisa dessa mancha agora. A gente não precisa que isso continue. Então vamos fazer um debate limpo, vamos fazer as coisas corretas. Eu espero muito que no debate agora, que vão acontecer os debates agora do segundo turno, que nesses debates seja civilizado, que eles discutam propostas, que eles comentem e conversem as coisas, sabe? Porque eu não quero mais um debate que parece um circo, sabe? Eu realmente espero que não seja mais um debate que parece um... Sei lá, cara, que parece que os caras são loucos debatendo se o céu tá pra cima ou pra baixo e que, sabe?
Um debatendo que o outro é sujo, que o outro é roubado, que o outro é não sei o que o outro é isso, que o outro é aquilo, aquele outro. E o que vocês vão fazer pro país? Qual é a proposta? É isso que eu quero debate de propostas. Acho que vai ter? Não. Acho que um vai atacar a sujeira do outro, um vai falar dos filhos, da corrupção, de 51 imóveis, de explicação, de orçamento secreto. O outro vai falar de mensalão, de petrolão, de blá blá blá, e é isso. Então, assim. É. É. Sabe? É. Simplesmente é. O... Então, a real, assim, é que quando a gente para analisar essa questão toda e tudo mais, em termos de valores, o pessoal fala, porque escândalo de corrupção e tal. Cara, eu não tenho nem como comentar a diferença de valores das coisas, mas quando a gente para ver o, o lance todo do mensalão e compara com o atual e tudo mais, cara, a gente vai ter ali bagulho de 6 bilhões. Tem noção que o orçamento secreto são 20 bilhões? 20? Então, assim, eu realmente não consigo olhar e não e enxergar, eu não consigo ver como as pessoas não enxergam isso, sabe? Então, não trata o seu candidato como santo sagrado. Ele não é. A gente sabe que qualquer pessoa que tenha um cérebro entre as orelhas, assim, qualquer pessoa que esteja raciocinando, que esteja sã e consciente e não esteja no fanatismo por nenhum dos dois, sabe que esse não era o segundo turno ideal. A gente podia estar tendo um debate entre Ciro e Tebet, falando realmente de propostas e debatendo e dando ideias e não sei o que. E possivelmente seria um governo em que o que ganhasse, o que perdesse ia ajudar o que ganhou. Que é uma coisa que a gente não vai ver aqui. Sabe quem é que vai se ferrar no meio de tudo isso? É a gente. Então, já é o segundo turno. Já era, por assim dizer, tá? Já aconteceu. Já é entre esses dois. Então, pensa bem no que eu falei. Quando for no dia 30, pensa bem no que eu falei. E pesquisa. Tudo isso você pesquisa, cara. Recebeu uma notícia de que o candidato tal fez isso, pesquisa, cara. Eu recebi hoje, e sério, não é fácil. Não é fácil não é difícil. Não é nem um pouco difícil. Sério, uma pessoa mandou uma lista com 17 coisas que o candidato X fez no governo. Eu fui lá, pesquisei. A primeira coisa, eu literalmente peguei, coloquei no Google. Pã! Achei lá. Eu tava lá, porque o Bolsonaro criou o Pix. Aí eu fui lá, quem criou o Pix? Aí tá lá. A iniciativa do Banco Central, de acordo com o projeto já existia desde E o Banco Central é um órgão independente hoje em dia. Não é governo. O Banco Central não depende do governo para tomar essa decisão. Então, por que o governo tá gozando com o pau do Banco Central, tá ligado? Não tem nada a ver, mano. Então, assim, usem essa ferramenta de pesquisa gloriosa que tá na frente de vocês, que é o Google. Não é difícil, cara. Não é difícil, é sério. Ai, mas o Google... Não, o Google não é nem brasileiro, irmão. O Google é uma empresa global. O Google não tá nem aí pro Zezinho das quintas. Sabe? Então você pode ter certeza. Entra lá no Google que você vai encontrar. E o Google ele só é um redirecionador. Ele vai te buscar o site para você. Você vai lá, escolhe um site, acessa esse site e você vai enxergar e vai dizer... Provavelmente você vai encontrar inclusive sites do Banco Central, sites do Senado, site do TSE, site da Câmara, explicando tudo. Se forem coisas relativas a governo. Então pesquisa as coisas, cara. Pesquisa as coisas. E tem
A gente tem Aos Fatos, a gente tem a Agência Lupa, que são agências de checagem de fatos. Você imagina que é um cara que tá lá o dia inteiro, a noite inteira. Esse cara tá lá checando notícia, olhando rede social, vendo aqui. É Twitter, é Reddit, é Facebook, é Instagram, é tudo. O cara tá olhando tudo o tempo todo para garantir que nada passe. Para garantir que ele chegue lá e ele... Porra, viralizou isso daqui, deixa eu ver. Caralho, peraí. Aí ele vai... Aí tem lá X pessoas envolvidas. Ele vai, ele liga, ele corre, ele pega o vídeo, ele... Putz, sabe? O cara tem um puta de um trabalho. Você imagina você ter que fazer isso? Pois é, o cara faz isso por você, amigo. Então, valorizem isso. Sério. Independente de quem você for votar, vamos para uma eleição limpa. Não, se você tem um motivo, você quer ter um motivo para não votar no candidato XYZ, não inventa motivo e não acredita no motivo que o tiozão de não sei de onde mandou, que o amigo do amigo do amigo do amigo mandou. Sabe, caraca, mano, se eu quiser botar uma notícia para viralizar hoje no WhatsApp, eu consigo. Eu consigo. Se eu quiser botar uma notícia hoje e disser que o órgão XYZ da faculdade, da universidade XYZ, no país XYZ, encontrou uma pesquisa dizendo que lá, 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 e compartilhar. Eu garanto que vai chegar em você em 2 dias. Então, assim, cara, se eu posso fazer isso, qualquer um pode fazer isso. Então, não vamos acreditar em fake news. Vamos conferir as coisas. Uma eleição limpa. Eu acho que pelo meu posicionamento, pelas minhas conversas, ficou bem claro o que eu acredito nessa eleição. Ficou bem claro que eu não gosto de nenhum dos candidatos, porém tenho o meu voto definido. E eu respeito a escolha do seu voto, mas eu espero que você tenha consciência do que você está escolhendo. Eu espero que você tenha consciência de contra quem você está escolhendo. E quando eu digo contra quem, eu não estou falando do candidato, não estou falando do partido. Eu tô falando das pessoas que estão se sentindo ameaçadas por um ou outro candidato. Tá? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. E é isso. Até logo.